Nós temos um governo de pessoas insaciáveis. Insaciáveis, né? O Rubem Braga tem uma crônica maravilhosa que está em disco. Também tem Bolachão, né? Não sei se tem outra gente. Que é um disco que traz vários autores falando textos e tal. Momento cultural. E tem lá a professora de inglês do Rubem Braga, que é maravilhoso. E ele fala da professora de inglês, que ele diz assim, ela era uma alma insaciável, né? Porque ela tentava dar aula e não sei o que. É muito engraçada a crônica, as dificuldades dele com a língua. E ela, uma pessoa muito dedicada, e falando dessa sua alma insaciável, inquieta. E nós temos um governo de pessoas com almas insaciáveis, inquietas. Um deles é o Abraham Weintraub, né? Que quando estamos falando de impostura, com toda a suavidade, me diz, de delinquência intelectual, né? É quase hors concurso, não há, são poucos os que conseguem pelo menos ombrear com ele, né? Qual foi a última? Vamos lá. Mais uma dele, Reinaldo, de Abraham Weintraub. Uma reportagem da Folha de São Paulo informa que o ministro da Educação vem divulgando nas redes sociais compras de artigos escolares realizadas por prefeituras e governos estaduais, como se fossem ações do governo Bolsonaro. Na quarta-feira, Weintraub compartilhou uma mensagem indicando que a Prefeitura de Fortaleza havia colado adesivos com a marca do município em kits escolares supostamente comprados pelo governo federal. O problema, Reinaldo, é que o governo não comprou material nenhum. A Prefeitura de Fortaleza investiu quase 13 milhões de reais na aquisição de cadernos e canetas, há inclusive os extratos dessas compras. Houve um primeiro vídeo do Weintraub em que ele mostrava uma caixa com esse kit escolar, dizendo que o governo estava distribuindo para as prefeituras e pedia inclusive para o eleitor cobrar do prefeito, do deputado estadual, para que aquela cidade se inscrevesse no programa para que pudesse receber esses kits, né? Por que Fábio Cuba ele faz isso? Porque é um homem que se preocupa com o dinheiro público, se preocupa com o bem-estar dos estudantes e, sobretudo, se preocupa em não produzir fake news, né? Porque ele é a pessoa que mais apela, aliás, a essa expressão, né? Acusando os outros de produzir fake news. Ele não. Um homem que tem apreço pela verdade, pelo fato, né? Pela matéria constatada, tá ali, né? Isso em política se chama bater a carteira do trabalho alheio. Sabe o que é? Se essa coisa toda fosse relevante, tudo bem, mas não é. Não é irrelevante em que sentido? Existe aí uma onda do que eu chamo os idiotas da objetividade, plagiando não, citando Nelson Rodrigues, né? E um idiota da objetividade, diante de uma informação como essa, se pergunta, olha o Beni, mas que mal isso faz para a educação? Coisa mais chata, só para pegar no pé. Não, queridos. A idiotia da objetividade, ela se esquece. Ela só se preocupa com o que está presente na informação e se esquece do que está ausente na informação, que é onde a coisa é relevante. Enquanto ele está fazendo isso, ele não está fazendo aquele que é o papel dele. Então, se universalmente se considera que a educação é o caminho para tirar os países do atraso, e é um investimento consistente, contínuo, de qualidade, de apuro técnico na educação, é claro que não só isso. É que quando você tem isso, você tem outras coisas que se somaram a isso. Mas esse é o eixo fundamental. O eixo fundamental que tira os países da pobreza de maneira consistente e sustentada, está demonstrada por qualquer teoria econômica, é a educação. Não obstante, nós temos à frente da pasta um faroleiro, né? Um clown que se dedica a coisas como essa. Então aí, daqui a pouco nós vamos fazer o nosso Diga Não, né? Que nós começamos a fazer com a galhofa, né? Como diria Machado de Assis,
com a tinta da galhofa e a pena da melancolia, né? Momento cultural. E hoje, meninos, vocês façam o que vocês quiserem, mas eu acho que hoje a gente tem que fazer um diga não com um pouquinho mais de seriedade, sabe mesmo? Assim, não que a gente não estivesse falando com seriedade, mas é que eles não têm graça. Eles não têm graça. Um país em que humoristas se travestem de presidente é um país como qualquer outro. Em todos os países isso acontece. Democracias. Humoristas se fingem de governantes. Mas é raro, na verdade é único, um país em que o governante se finge de humorista. Aí não dá. Entende? De novo. Humoristas se fingirem de governantes é parte, inclusive, do trabalho dos humoristas. Mas um humorista não pode se travestir, um presidente não pode se travestir de humorista. Aí não. Então aí a gente tem que começar a dizer não a coisas que realmente danam o nosso futuro. Sabe por quê? Porque os números estão aí. Com muita calma, com muita serenidade. Nós vamos ver daqui a pouco o que aconteceu com a Bolsa em 2 meses. 2 meses. O que aconteceu com dinheiro estrangeiro na Bolsa em 2 meses, até 4 de março. Lembrando que fevereiro foram 28 dias ou 29? 29. 29. É, praticamente, né, mas de qualquer modo 1 ou 2 dias a menos, a depender do que você tome como referência. Portanto, 2 meses. 60 dias, 61 dias, nós vamos ver o que aconteceu com as bolsas. Né? Então não se trata de má vontade, não se trata de selecionar uma notícia, mas de evidenciar ao presidente que humorista não é, que a graça que ele fez não tem graça nenhuma porque mexe com a vida de pessoas. Nós fazemos graça, mas a nossa graça é séria. E tem aí caso de corrupção no item 12, empresas envolvendo o Ministério da Educação, como é que é isso aí? Isso, a confusão ou erro de informação que o ministro Abraham Weintraub cometeu ocorre porque a compra desses kits foi organizada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, que é um órgão, esse sim, ligado ao MEC. O próprio fundo, no entanto, diz que o governo federal não investiu R$1 sequer na compra desses materiais. O dinheiro saiu dos cofres dos municípios e dos estados. O que cabia à União era coordenar os entes e contratar a empresa responsável pelos kits. O problema é que, segundo informa o jornal Estado de São Paulo, a escolha dessa empresa não foi muito bem feita, não. A Brink Mobil, responsável pelos kits, tem um histórico de suspeitas de irregularidades. Em dezembro de 2018, ela foi denunciada no CAD por formação de cartel em licitações públicas. Além disso, ela foi acusada de fraudar licitações para compra de uniformes, mochilas e materiais escolares em 4 estados entre 2007 e 2012. Pronto, tá aí. Lembrando que do Ministério da Educação saiu, e depois foi suspensa, uma licitação para a compra de computadores, que quando se viu uma autorização, depois foi suspensa. Quando se viu quanto computador daria por aluno, numa escola daria 100 e poucos computadores por aluno. Cada aluno, na verdade, viraria uma espécie de microempresa de computadores, que hoje nem mais é necessário, porque não tem mais lan house, nem tem mais. Ninguém mais precisa. Não é? E tudo bem, foi suspenso, só que não se apurou nada, não se sabe nada, não se sabe como esse negócio apareceu lá. Apareceu um negócio aqui, para comprar esse negócio todo aqui. Né? Então eu insisto, se é verdade e ninguém desconfia disso, a não ser os idiotas, aí sim, a não ser os idiotas, que a educação é aquilo que se chama, até numa metáfora bastante banal, de passaporte para o futuro, então que esse passaporte para o futuro fique em mãos de pessoas competentes. Né? O que hoje não acontece. Fica este senhor aí por pura questão ideológica. Né?
eu me incomodava sempre, e até cheguei a desconfiar que o Bolsonaro, num dado momento, não soubesse o que queria dizer viés. Ele ouviu uma vez alguém dizer... É verdade, eu ouvi alguém dizer, o problema do Brasil é o viés ideológico. Né? Desconhecendo a palavra viés, imaginou que viés ideológico fosse, sei lá, fosse um padrão fechado, alguma coisa. Ele não lhe ocorreu que viés é uma espécie de desvio da norma. Né? Não lhe ocorreu que o viés é aquilo que distorce ou a direita ou a esquerda. Não lhe ocorreu que viés é essa marca em relação a uma reta, né, que destoa da reta. E quando ele prometeu um governo sem viés ideológico, tudo o que ele está fazendo é um governo com viés ideológico, no caso, o viés ideológico da extrema-direita mais cafona, mais acabrunhante do ponto de vista intelectual, moral e outros tantos que se queiram. E aquilo que tem aí é o resultado, né, dessas escolhas. Não é isso?